Muitíssimamente bem-vindos para a primeira aula de Química dessa vez. Não é de matemática, não é de nada. E hoje a gente está com estilos diferentes, podem ver, não estou no quadro branco. Ainda que eu tenha um aqui, mas isso é porque Química eu acho que ia ficar mais da hora se fosse um estilo um pouco diferente. Tenho aqui uns papéis da hora aqui. E eu vou eu vou ter uma câmera de cima assim, e eu vou estar desenhando, galera. Vai ser um pouco diferente. Tem os desenhos prontos, vai ficar um pouco mais bonito até. Tem umas canetinhas coloridas maravilhosas aqui. Deixar tudo mais legal. Então, não precisa se preocupar, eu vou estar fazendo matemática e outras matérias, até física e tal, geralmente no quadro que fica um pouco melhor, mas isso aqui vai ser no papel, tá? Quero também saber um feedback depois de vocês, espero que vocês consigam aprender certinho os conteúdos, e vai ser distribuição eletrônica, para vocês conseguirem dizer exatamente quantos elétrons tem em cada parte do átomo, vai ficar bem legal, a gente vai até a tabela periódica e tal. Bem massa, espero que vocês consigam aprender. Então, pessoal, certinho? Vamos lá para a parte que eu queria mostrar para vocês aqui no papel, tá? Aqui a gente tem um átomo, bem bonitão, tá? É altamente representativo isso aqui. A gente tem aqui várias órbitas, que eu vou falar mais sobre elas. E, bem, esse modelo atômico aqui, ele é bem variado aqui, ele não está muito correto, muito preciso, tá? Eu sugiro bastante que vocês olhem lá no começo, ali no meio do capítulo 7 da apostila 2, para saber mais como é que ele realmente é, um pouco mais aproximado da realidade. Até que tem coisas importantes lá sobre as teorias de Schrödinger, e também a teoria... Tá. Mas isso aqui é bem aproximado. O que eu estou querendo mostrar aqui, como eu já disse, é para falar sobre as distribuições eletrônicas. Quer conhecer a EF? Então, vamos lá para a parte que eu queria mostrar para vocês. Vou pegar aqui uma caneta maravilhosa. Amo Unipin, tá? Mas, ok. Vocês concordam comigo que, segundo as experiências lá, que foram feitas no capítulo 5 da apostila 1, foi descoberto por meio dessas experiências que um átomo normal, assim, sem ele ter perdido ou ganhado nada, ele, em tese, tem a polaridade dele neutra. Ou seja, ele não tem nem mais... Perdão. Vocês concordam comigo que se ele tiver mais coisas negativas, mais elétrons do que prótons, que são positivos, ele é predominantemente negativo. E se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele vai ser positivo. Então, para ele ser nêutron, ele tem que ter a mesma... Neutro? Ele tem que ter a mesma quantidade de prótons, que são positivos, e de elétrons, que são negativos. Certo? Então, vamos supor que ele seja um átomo de hidrogênio. Esse aqui. Vou botar aqui na tabela periódica. Hidrogênio tem 1, ok? E 1 próton, que não é esse aqui. Esse aqui é a quantidade de prótons que ele tem e, consequentemente, de elétrons, porque ele está neutro. Ok. Isso quer dizer que ele vai ter um elétron em algum lugar aqui. O que é esses raiozinhos que eu estou fazendo aqui? Você pode até perceber que esse aqui no começo era bonitinho, que eu usei uma ficha de poker. Esse aqui eu usei um copo. Esse aqui eu usei um CD e o resto foi no dedo, por isso ficou uma porcaria, tá? Mas dá pra entender já. Cada uma dessas órbitazinhas aqui são os lugares de onde ficam os elétrons. Eles não ficam numa única, eles ficam em várias. E cada uma delas aqui tem um nome. Como é que sabe o nome de cada uma delas? Lembra que começa em K? Então, essa aqui é a K. E vai em ordem alfabética. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? KLMNOPQ, certo? Esse aqui é o nome de cada uma delas. Você sabe o alfabeto? E por que tantas assim? Observe, tem uma coisa muito importante aqui. Cada uma delas tem um limite máximo de elétrons. Como você vai saber isso? Decora, amigo. Não tem muito o que você fazer. Não sei como é que você vai decorar, mas a minha sugestão é que o seguinte, você decora primeiro esses primeiros 4 aqui, e em seguida só vai decrescendo, certo? Então, o limite daqui, o máximo que o K pode ter, é 2. 2 elétrons. O máximo que o L pode ter é 8. O máximo que o M pode ter
é 18 e o N, o máximo, é 32. Lembra que eu falei? Decora os primeiros 4 e o resto vai decrescendo. 32, repete aqui, 32, 18 e 8. O 2 não repete, certo? Então ele é meio que espelhadinho aqui. Perfeito, esse é o máximo. Mas não é todo elétron que tem tudo isso, né? Não tem tantos prótons ou tantos elétrons assim. Por exemplo, o que a gente pegou, o hidrogênio ali de exemplo, ele só tem um único elétron, então vai ficar até aqui. Para você continuar e ir para as próximas camadas, você tem que ter primeiro preenchido as camadas anteriores. Isso quer dizer que, se eu tenho, por exemplo, 3 elétrons, primeiro eu preencho o K, essa raiozinho do K, que vão ser 2, e 1 vai para o L. Se eu tiver, por exemplo, 11 elétrons, eu vou colocar primeiro 2 aqui, depois 8 aqui, fechando 10, e mais 1 para cá. Então lembra, vai sempre completando os anteriores até chegar nos próximos, certo? Sabendo disso, a gente pode ir para a próxima folha. Aqui, a gente tem uma belíssima demonstração do sódio, tá? O sódio, vamos pegar aqui na tabela periódica. Aqui. Aqui. O Na. Perfeito. Ele tem 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons, porque ele está neutro. Certo? Então, vamos dar um nomezinho para cada uma dessas camadas. Aqui a gente sabe que começa com K, depois L, E. Perfeito. Poderia continuar indo, mas como consigo prever o futuro, eu sei que não vai precisar de mais nada além disso, tá? Vamos colocar o máximo deles, só pra gente lembrar. O máximo do K, eu disse, é 2, o do L é 8 e do M, 18. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então a gente vai lá e coloca 2 aqui, certo? 2 elétrons preenchem esse, 8 elétrons preenchem esse, já foram 10, falta mais um, ele vai lá e fica aqui. Ou seja, a gente tem 1 na M, 8 na L e 2 na K. Certo, então vamos começar a tentar entender o que a gente conseguiu até agora. Isso a gente já sabia antes, mas a gente poderia simplesmente dizer, por exemplo, que o sódio tem 11 elétrons. 11 elétrons. Agora a gente aprendeu um jeito de dividir ainda mais isso, deixar um pouco mais real o que a gente está falando, deixar mais próximo da verdade. Que seria dizer, ele tem 2 no K, ele tem 8 no L, e ele tem 1 no M. Que se somar, 2 mais 8 mais 1 dá 11, inclusive. Porque é só um jeito mais específico de dizer. Mas a gente consegue ser mais específico que isso ainda. Então vou mostrar outro papel para vocês. Ó, que beleza. Preparação, uma coisa sensacional. Fechou aqui. Por que eu peguei esse outro papel? Nem coloquei aqui o núcleozinho, porque aqui não é tão relevante, tá? Vamos fazer uma suposição, uma belíssima suposição, que aqui, essa aqui é uma das órbitas, pode ser, por exemplo, sei lá, M, L, não sei, tanto faz. No caso faria mais sentido ser L, né, o mesmo tamanho. Mas vamos supor que ela tem aqui 6 elétrons. Ela poderia ter até 8, porque a gente está considerando que ela é a L, e a L tem no máximo 8, mas ela tem aqui 6. O que a gente fez aqui foi dizer, ela tem 8 e tal, só colocar. Mas existe uma coisa muito legal. São os subníveis, que a apostila simplesmente finge que a gente sabe o que é e começa a explicar como é que se calcula os subníveis e tal. Mas eu quero explicar para vocês de um jeito um pouco alegórico, mas a ideia é para vocês conseguirem pegar o sentido da coisa, ok? Imagina que isso aqui é a órbita e tal, que eu tô falando. É como se fosse uma subórbita, como se fosse uma órbita meio modificada daquela em que corre só alguns tipos de... Tipos não, só alguns elétrons ali. Então é como se tivesse, além, essa aqui é a principal, né? A principal quer dizer como se fosse todas elas juntas. Mas vamos supor que a gente tem aqui uma azul, eu vou falar magenta, não sei exatamente o que é. Você pode ver que minha capacidade de fazer elipses à mão livre não é muito boa. E a verdinha. Certo.
E cada uma delas a gente também vai dar um nome, assim como a gente deu ali para cada órbita normal, a gente também vai ter um nome para elas. Eu vou colocar nomes aqui que não fazem sentido com a realidade, tá? Não são que nem a gente realmente chama elas, mas o objetivo daqui é te mostrar como é que elas funcionam, como elas se comportam. Aqui a verdezinha e a rosinha. Magenta. Ah, magenta. Certo? No total a gente tem 6. Vamos supor que na magenta corresse somente uma, nessa azul corresse 2 e na verde corresse 3. Certo? A gente sabe aqui que se a gente somar todas elas, todos esses subgrupos aqui, vai dar 6. Ou seja, seria com... E vamos também dar um nomezinho para ela. Aqui eu coloquei quantos elétrons está correndo, mas vamos dar um nome mesmo para ela. Vamos dizer que essa aqui chama S. Essa chama F e essa aqui chama Q, por exemplo, só para ilustrar para vocês. Eu poderia, por exemplo, dizer que essa órbita aqui, ela tem 6 elétrons, ou eu posso dizer que essa órbita aqui tem 3 elétrons na S, 2 elétrons na P e 1 elétron na Q. É a mesma coisa que eu estava fazendo lá, eu estou pegando uma coisa mais geral e deixando ela mais específica, certo? Então, eu posso dividir essa grandona em outros subníveis. Só para lembrar vocês, não é assim que realmente funciona, tá? Eu tô dando uma ideia para vocês conseguirem entender o que são subníveis, para que eles servem. É uma subdivisão de um nível normal ali, tá? Vamos para os nomes corretos deles agora, ok? Existem somente 4 subníveis em cada um deles possíveis, tá? Que é o S, o P, o Q e o F, ok? S, P, Q e F. E cada um deles, assim como as órbitas normais, tem um máximo que eles podem ter. O S é 2. O P é 6. O Q é 10. E o F é 14. E assim como nos raiozinhos, para você começar a completar o outro subnível, você precisa ter completado os anteriores. Então, nesse caso aqui de 6, por exemplo, o jeito correto de dizer se ele realmente tivesse 6 seria... Deixa eu tirar aqui. 2 elétrons no S e 4 elétrons no P. Isso aqui é um S, tá? Não é um 5, gente. Parece muito 25, tá? Mas é 2S e 4P. É como se fosse isso, certo? Assim, a ideia que eu quero passar para vocês, e você tem que completar o anterior, pode ser representada bem assim, ó. Assim fica legal. Vamos supor que os primeiros dois aqui, assim como aqui o mínimo é 2, você vai completar os S, o P, por exemplo, você vai completar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Q, você vai completar os próximos 10. Então aqui, e daí vai indo, tá? Finge que vai, tá? Porque daí não tem um negocinho tão grande assim, certo? Eu tô vendo que eu perdi a caneta, vou ter que pegar uma outra. Deixei cair no chão, provavelmente. Se torcer, parece que tá funcionando. Tá funcionando. Uhum. Então, se eu tivesse, por exemplo... Ah, esqueci de colocar o nome, gente, que horrível. Essa aqui é P. E essa aqui é a Q. E não chegou na F. Se eu tivesse, por exemplo, 9 elétrons, o que eu faria? Primeiro eu pegaria uma régua, obviamente. E eu iria até aqui, ó.
Tá vendo? Eu completaria o S, o P e o comecinho do Q. Perfeito. Antes que eu descreva isso aqui do jeito correto, eu quero começar a dizer a anotação correta sobre isso. A gente não pode simplesmente colocar o 2 antes do S e o 4 antes do P, isso vai confundir com o resto. É como se a gente colocasse um expoente, a gente vai colocar sobrescrito para dizer quantos elétrons tem naquilo. Então, vamos dizer aqui certinho da nossa quantidade de elétrons. A gente completou os 2 do S, que vai nos dar S na 2. A gente completou os 6 do P, que vai nos dar P na 6. E a gente conseguiu completar 1 do Q. Que vai completar Q na 1, certo? Então, eu falar que eu tenho 11 elétrons em uma camada, eu escrever assim. Perfeito? Fechou. Então, vamos voltar para o nosso belíssimo sódio, para a gente conseguir fazer a anotação correta da distribuição eletrônica do sódio. Perfeito, aqui ó. Vamos fazer do sódio agora. A gente poderia, por exemplo, como eu disse aqui, colocar na K tem 2, na L tem 8 e na M tem 1. Mas esse não é o jeito mais sobrevivdo que a gente pode fazer. A gente já aprendeu agora como é que faz o jeito melhor que a gente pode. Para fazer isso, como a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, ó. K tem 2, certo? Como a gente vai dizer 2? Ah, S já é o bastante. S já é o bastante. Então a gente coloca K, S na 2. Uma barrinha. O L tem 8. Então ele vai completar os 2 do S e os 6 do P. Certo? Então eu vou colocar L. Vai ter S na 2 e vai ter ainda falando sobre L, esse L é para dizer, a gente está falando ainda sobre o L, ele vai ter o P na 6, que completa o máximo. E falando sobre o M, que só tem um, né? Só tem um elétronzinho aqui, a gente só fala MS na 1. Perfeito, a gente conseguiu falar. Só que se tiver alguém aqui que realmente deu uma estudada, já sabia sobre isso, dá vontade de dar um tapão. Por quê? Porque não é assim a notação correta. Isso aqui é para introduzir a notação correta. Falta só mais um toquinho, tá? Eu vou escrever aqui do lado cada uma dos nomezinhos de cada órbita. K, L, M, N, O, P, Q. Certo? É bem intuitivo isso aqui. Em vez de você escrever a letra, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um número. E esse número, ele é fácil de você entender qual é. É só você pensar em qual ordem tá. Ou seja, o K é o primeiro, o L é o segundo, o M é o terceiro, e por aí vai. Você sempre vai adicionando um. Tá vendo? Então, em vez de eu falar KS na 2, eu vou falar 1 S na 2. Em vez de falar L, eu vou falar... Perdão, em vez de falar LS na 2, eu vou falar 2 S na 2. Em vez de L, P na 6, vou falar 2 P na 6. Em vez de M, eu vou colocar, ao invés de M, né? 3 S na 1. Observe que eu já tirei as barras. Essas barras são boas para você entender como é que coloca e tal, mas elas não são necessárias. Eu posso simplesmente falar isso aqui, fechou. É bastante já. Certo? Perfeito, então a gente conseguiu. A anotação, vocês conseguiram entender perfeitamente todo o caminho para chegar até aqui. Então a gente consegue falar, o sódio tem uns elétrons, a gente consegue falar cada um, o que tem em cada um das órbitas, a partir daqui é zero tudo, né? E a gente consegue falar em cada subnível certinho. E sabendo disso, sabendo toda essa distribuição eletrônica que eu acabei de explicar, a gente pode ir para a tabela periódica, camada. Para isso, estava aqui. Explicar como é que monta, certo? A gente sabe que cada um deles vai somando 1, certo? Ou seja, aqui, vou até pegar a tabela periódica. O hidrogênio, deixa eu abrir ela. O hidrogênio tem
um átomo, perdão, ele tem um próton, mas a partir de agora eu vou falar elétron porque dá no mesmo. Tem um próton e também tem um elétron, exatamente. Então, aqui, o hidrogênio tem um elétron. O hélio tem 2 elétrons. Lembra? Vai indo assim, né? O lítio, 3 elétrons. O berílio tem 4 elétrons. O boro tem 5 elétrons e por aí vai, entende? Vai sempre somando 1. Pode observar essa propriedade na tabela inteira, tá? Certo. Vai sempre somando 1, então a gente sempre consegue saber exatamente como é que fica. A gente consegue dizer a distribuição eletrônica de cada um desses elementos, sem ter que ficar pensando muito. Eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer. Eu vou fazer até aqui, pode ser? Vou fazer até aqui durante o vídeo normal e o resto eu acelero, porque vocês não merecem ver isso. Mas a ideia é bem simples, tá? Aqui a gente tem um elétron, então vai conseguir completar somente a K, certo? Vou até deixar aqui do lado, essa aqui, pra gente conseguir usar de cola. Vocês conseguem ver? Não conseguem ver. Vou deixar aqui embaixo, certo? A gente pode usar de cola isso aqui. Certo, a K vai até 2. Então aqui começa na K. A K é a primeira. K, então, é 1. Em vez de dizer quantos elétrons tem na K, eu vou dizer quantos elétrons tem no 1. Então aqui começa a preencher 1. Perfeito. Tem, esse aqui a gente sabe que começa com 1. E qual é o... A gente poderia dizer que ele tem um elétron. Perdão. A gente pode ir direto para os subníveis dele. O primeiro subnível ali é o S, que também tem máximo 2, mas a gente só vai usar um elétron. Então, 1s1. Aqui a gente vai aumentar em 1 elétron. A gente não vai precisar sair da K porque a K tem limite 2 de elétrons. Então, tudo bem, a gente também não precisa sair do S, porque o S tem limite 2 de elétrons. Então aqui vai ficar 1s2. Perfeito. Vamos para cá. Aqui tem 3 elétrons. Não dá mais para usar o K, porque o K suporta até 2 elétrons. Também não dá mais para usar só o S, porque o S suporta até 2 elétrons, a gente está usando 3. Então, vamos primeiro preencher o K, certo? A gente tem que primeiro preencher o K. 1s2. Esse aqui é o máximo que a gente consegue aqui usando o K. 2. 2 elétrons, falta somente 1. A gente pode falar agora 2, porque a gente está falando do L, S1. Observa que no 2 o S a gente não precisa continuar no P já. O S já é o bastante. Porque a gente está começando de novo uma outra camada. A gente pode considerar sempre, por exemplo, que as camadas anteriores já estão completas. E falar só da última, que ainda está meio incompleta. Por isso eu vou começar a fazer assim, para não ter que escrever muito. Porque, por exemplo, aqui vai ter que escrever 1, 2, 3, tá ligado? Vai ter que começar a adicionar muitos. Então a gente fala só da última. Eu não preciso mais colocar esse 1. Coloco direto no 2. Aqui a gente tem o 2. 2 o quê? Aqui aumenta em um desse. Tava S1, agora a gente coloca S2. Mas não é só isso. Perdão, é só isso. Aqui a gente tem 4 elétrons. 2 do 1, que a gente não tá vendo aqui, e 2 daqui. Vamos pro próximo, para vocês pegarem a ideia de quando passa. Vamos dizer aqui tem o 1 completo, ou seja, com 2 elétrons. Aqui, vamos ver quantos elétrons era para ter normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ter 5 elétrons. 2 já foram na K, que a gente está omitindo. Vamos começar na L, que é o 2. 2. O S a gente já fechou. 2. Aqui tem 4 elétrons, certo? Porque aqui os 2 do K, mais os 2 do Szinho aqui. A gente precisa adicionar mais um. Para adicionar mais um, a gente chama o P1. E assim vai, entende? Vai aumentando agora no P, até que acaba o P, e começa uma nova coluna. Quando eu terminar aqui de preencher tudo, vocês vão ver umas coisas bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. Então agora acelera o vídeo. Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei.
aqui. Não faço ideia se tá certo. Se não tá. E eu vou colocar na edição ainda uma nota pra, pra ver se tava certo ou não. Tá meio estranho aqui. Tive uns erros aqui, né? Dá pra ver. E terminou aqui. Era pra ir até 7. Então provavelmente tem algum erro aqui. Em algum momento eu vou, durante a edição, eu vou trazer pra vocês. Mas... E galera, agora a gente pode aproveitar, né? Que acabou já, a gente tá mais tranquilo. Espero que vocês tenham conseguido aprender tudo certinho. Qualquer coisa, lembra de me chamar no privado e falar pessoalmente comigo. Não agora da quarentena, né? Mas qualquer coisa assim, que vocês possam aprender aí. Tá tirando uma boa nota também. Valeuzão, galera. E falou! Não, vocês acharam que eu ia fazer isso aqui? Não. Não sou o Luizinho, galera. Valeu, gente.